Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista. E hoje nós vamos falar deste livro aqui, Diário da Mãe em Construção. Nós vamos entrevistar a idealizadora desse projeto, Nívia Viana. Ela que é geóloga e trabalha atualmente como coach familiar e educadora parental. Ela que é mãe, que tem duas filhas, que trabalha para o quê? Para unir as famílias. Então, nós vamos chamá-la e saber um pouquinho sobre do que se trata esse livro, como que foi feito, produzido esse livro, Diário da Mãe em Construção. E para vocês que querem saber mais notícias sobre a editora Alta Performance, então se inscreva, que estamos sempre divulgando conhecimento através aqui dos nossos autores, novos livros, entrevistas toda semana, tá bom? Vou convidá-la aqui para falar conosco. Olá, Nívia, seja muito bem-vinda. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre esse livro, sobre a construção desse livro, como que foi feito essa ideia desse livro aqui, Diário da Mãe em Construção. Oi, Larissa, que bom estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Uma delícia estar aqui, uma delícia falar desse projeto, uma delícia falar desse livro. Me regula aí, tá? Porque às vezes eu posso empolgar e falar demais. Bom, porque quando a gente fala do que a gente ama, do que a gente acredita, a gente se empolga, não é mesmo, Larissa? Verdade. Bom, meu nome é Nívia. Como a Larissa já disse, né, eu sou geóloga de formação, trabalhei por 16 anos na mineração, e há 3 anos eu me dedico exclusivamente às famílias, né? E o meu trabalho, nesse processo, né, de voltar o olhar para a família, e também para a minha família, né, porque é um trabalho gostoso, porque eu também tenho os frutos disso através da minha família, no momento de pandemia e no encontro de família na casa da minha mãe, no Dia das Mães, eu percebi que a gente precisava conversar mais sobre isso, né? Principalmente as mulheres. Eu senti que a pandemia ela trouxe assim esse isolamento muito forte para as mães que passaram. Foi para todo mundo, né? Mas eu estou puxando sardinha aqui para as mães. Para as mães que passaram a ter que enfrentar uma realidade difícil dentro de casa, com todo mundo dentro de casa, com os filhos dentro de casa, e sem local de troca, sem local para poder conversar. E aí surgiu a ideia do Diário da Mãe em Construção, né? A ideia inicial que seria um espaço para as mães contarem as suas próprias histórias através de carta, um espaço de acolhimento e escuta para as mães. E a gente materializou essa vontade através de um blog, e o blog já está 1 ano e meio em funcionamento, né? Então são publicadas semanalmente cartas contando histórias do dia a dia, da realidade. Cada mãe, ela escreve o que o coração dela pede para escrever, né? Nossa, não é? Eu me emociono toda vez que eu falo dele, toda vez que eu ouço as histórias, né? No blog, toda quinta-feira é publicada uma carta. E aí, quando chegou no fim do ano, na verdade, foi até o ano retrasado, né? A gente já tinha um montante suficiente de cartas. A gente tinha no fim, não, mais ou menos foi nesse período, fevereiro, março do ano passado, eu percebi que a gente tinha 64 cartas. E eu falei, gente, ela precisa de ser divulgada de outras formas e talvez de uma maneira mais organizada. Porque quando eu idealizei esse projeto, eu pensava assim, gente, a gente passa por tanto sacrifício, né? E por tantas dificuldades, por tantos desafios, e às vezes a gente fica perdida. Então, se a mãe tivesse, por exemplo, tá grávida e tivesse uma oportunidade de ir num local e conhecer diferentes experiências de mulheres grávidas, eu acho que isso seria muito útil, porque às vezes a gente busca experiência com uma pessoa, mas às vezes a experiência dessa pessoa é muito diferente da sua,
né? Eu conheço mães, por exemplo, que amamentar foi super de boa, tranquilo. Conheço outras que amamentar foi... E outras que nem conseguiram amamentar. Então, assim, e aí eu acreditava, assim, que se tivesse um local com concentração de histórias diferentes, aumentaria a possibilidade dessas histórias ajudar a aquecer, tranquilizar o coração dessa mãe. E então surgiu essa possibilidade de trazer essas cartas dentro de um livro, né? Nessa estrutura, né, Larissa? Então, nós organizamos todas essas cartas, né? As mães são convidadas para escrever cartas sem ter uma temática, é exatamente o que o coração dela estiver pedindo para contar naquele momento. Só que ela vai contar da história dela e vai ter uma temática. E aí a gente organizou essas cartas de uma maneira correspondente, digamos assim, aos ciclos familiares, porque a gente entende que a família ela se forma e vão acontecendo ciclos, né? Então você tem quando a família se forma, vão morar juntas pessoas que se amam. Aí de repente descobrem que querem aumentar e vem uma gravidez. Então a gravidez é um novo ciclo, né? São novos desafios, nova visão do mundo, são outras situações envolvidas. Aí a criança nasce, aí um outro ciclo, o que aí são outras questões, né? E a gente costuma falar, que eu gosto muito, que eu aprendi, que cada vez que a gente pula de ciclo, né? O pula de fase, a gente pode fazer uma comparação com o joguinho de videogame também, quando você pula de fase, você vai para uma fase que você não conhece, você não sabe muito bem como agir. Então, eu acredito que essas cartas vão ajudar nesse sentido, né? Nossa, Então, isso é muito legal, sabe, Nível? Porque eu também me identifiquei muito, que eu sou mãe de 2 crianças, o Miguel, que vai fazer 9 anos agora, e a Sara, de 6. E é muito interessante, todas essas experiências que são trocadas. Porque eu, inclusive, me lembro que quando o Miguel nasceu, o meu primogênito, eu não sabia o que era essa questão de cólica. E meu menino teve muita cólica. E eu chegava assim na pediatra e falava assim, gente, mas o menino vai morrer, e eu vou morrer junto com ele. E ela olhava para mim e falava assim, calma, mãe, vai passar. E eu ficava com uma raiva, e eu queria trocar de pediatra, entendeu? Mas assim, falta o quê? Aquele acolhimento, às vezes, que outras mães elas podem nos passar. E o interessante, o legal, o fantástico desse livro é porque são cartas. E as cartas são experiências que cada mãe passou do seu jeito e que muitas vezes vai se conectar com você e você vai falar assim, gente, olha que legal, ela passou por isso também, deu certo para ela. Então, se eu posso me acalmar, eu posso, né, também ver que isso é possível, que essa experiência deu certo e tudo mais. E assim, cá entre nós, eu já li, eu acho que uns 10 livros sobre maternidade. E aí, o que você aprendeu com isso? Que não existe receita de bolo. Então, assim, você pegar uma criança e querer moldar ela, né, de certa forma, assim, ou assado e tudo mais, não, é um conjunto. E é aquilo que a sua criança vai se adaptar. Então, pessoal, a beleza desse livro aqui são justamente os relatos. E eu queria que você, Nívia, me falasse um pouquinho sobre, depois que, né, foi organizado esse projeto, que vocês decidiram publicar essas cartas, como que foi organizar esses capítulos, tantas cartas? Porque aqui, pessoal, o interessante desse livro é que você pode abrir em qualquer carta. Então, assim, não é um livro que tem início, meio e fim, vamos falar assim, mas ele segue uma sequência de acordo com o período, né, que cada mãe está passando. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre como foi organizado os capítulos, as temáticas do livro. Isso não foi muito fácil, não, sabe, Larissa? Porque, na verdade, uma carta ela contempla mais de um tema e mais de uma. Né? Porque às vezes tiveram mães que contaram a história delas de vida toda, outras se limitaram a uma fase específica disso aqui, mas a gente buscou trazer das cartas o que falava mais, né? Então, a gente trouxe o primeiro capítulo falando o que é a maternidade, então tiveram cartas falando de geral o que a maternidade representou
para as mães, né? E dentro desses grandes grupos, assim, a gente buscou temáticas, né? Ela falou, existem cartas que falam de muitas coisas, mas a gente buscou assim o principal. Então, por exemplo, né, da maternidade, a gente buscou a relação entre mulher e mãe, a vida profissional após a maternidade, a relação com a própria mãe. Então, a gente foi buscando esses temas maiores e enquadrando as cartas dentro desses temas. Aí vem o capítulo 2, que são mães grávidas. Então, a gente buscou trazer cartas que relatam esse momento, né? A gravidez. E aí, é claro, tiveram também vários subtemas que a gente conseguiu agrupar, né? Dificuldade para engravidar, superação, aceitação da gravidez, né? Gravidez após o aborto, a descrença médica, tivemos muitas cartas falando de pessoas que receberam o diagnóstico que não poderiam engravidar, e as mudanças e os impactos aí. Depois, o outro capítulo é o capítulo do parto em si, do parto, puerpério, amamentação, desse início dessa nova vida dentro do seio familiar, né? Que eu não sei quanto a sua experiência, mas para a minha primeira filha foi uma experiência muito difícil. Eu confesso que eu fui muito iludida, eu particularmente. Achava, pô, quero ter filho, o filho é lindo. E quando estava aquele bebezinho na minha mão, eu falei, nossa, ninguém me falou que ia ser tão difícil. Com tanta choradeira minha e dela. É verdade. Como se diz, as minhas experiências eu tenho que contar aqui, ó, nessas cartas, porque também são várias e várias. E isso que é o interessante, é o legal, e porque escrever também, ele traz para nós essa superação, traz para nós esse cuidado com a gente mesmo. Então, assim, eu gosto muito de divulgar esse projeto. Quando eu vi esse projeto que são cartas, eu achei fantástico, porque assim, é uma oportunidade para todas as mães compartilharem, e o mais interessante, para compartilhar suas experiências, ajudarem umas às outras e se curarem, às vezes, de uma ferida, de, né, ter esse acolhimento, que a escrita, ela traz isso. Então, assim, até tem vários relatos de pessoas que têm doenças terminais, alguma coisa assim, que a gente chama de escrita terapêutica, que quando começam a escrever, ela começa, né, a se conectar com ela mesma e, inclusive, trabalhar essas questões de doença e ter até mesmo bons resultados com os tratamentos e tudo mais. E o mais lindo desse livro, que eu achei, agora puxando sardinha aqui para a nossa editora, é que ele foi pensado, pessoal, em esquema de carta, de papel de carta. Quem nunca teve um papel de carta, né? As meninas vão falar assim. Então, olha só, esse livro, ele traz várias imagens dentro do livro, falando, né, do momento, de como que tá. Então, assim, foi um livro todo pensado, com várias imagens. Então, isso também né, traz esse aconchego para a mãe que está lendo. E eu gostaria que você falasse mais um pouquinho aqui para nós como que eu posso fazer parte desse projeto, como que eu posso escrever minha carta, divulgar, ser uma mãe escritora, e como que funciona tudo isso daí, como que foi pensado. Bom, basta entrar em contato, né? Eu gosto muito de falar, quando você colocar no Google lá, Diário da Mãe em Construção, é o primeiro site que aparece, é o nosso blog, né? Então, se digitar no Google Diário da Mãe em Construção, tu consegue ir direto no blog tem como enviar carta. Pode também ter acesso no Instagram, Diário da Mãe em Construção, também tem a página do Instagram, no Linktree você consegue ter acesso ao blog. Nós também temos um canal de Spotify, onde a gente faz podcasts a respeito das temáticas das cartas, também tem acesso. E aí tem acesso ao WhatsApp do projeto e o e-mail do projeto. Então, são várias maneiras de trazer a carta, né? E o que eu ouço muito falando, muitas mães falam assim, mas eu não tenho nada para escrever, eu não sei o que eu vou escrever. Gente, sinto muito, mas não tem como não ter nada para escrever. Toda mãe tem uma história que merece ser contada e compartilhada. É difícil porque a gente não aprendeu a olhar para a gente mesmo, a gente não aprendeu a olhar para a nossa história.
Então, às vezes, a gente tem uma sensação que não é nada, mas, na verdade, é tudo. Hoje mesmo, eu estava participando de uma live agora de manhã, e uma mamãe estava contando para mim que a gente teve uma conversa, e nessa conversa eu pedi para ela me falar. Ela escreveu algumas coisas da vida dela e eu pedi ela para ler para mim essas coisas. E ao lê-la, ela falou o tanto que ela ficou emocionada ao ler em voz alta a própria história. Então, por quê? Porque tem muita história. E nosso projeto, ele não está preocupado com um português maravilhoso, com um jeito de escrever carta, gente, carta é única. Algumas questões ortográficas, não tem problema, a alta performance ajuda para a gente aí com a equipe dela, fazendo uma revisão, para não ter problemas de português. Mas a forma que a pessoa conta, o jeito dela escrever carta, faz parte da história e emociona demais. Então, respeite o seu jeito de escrever, acredite no seu jeito de escrever e traga para o projeto, porque é isso que enriquece esse projeto, é isso que traz a emoção. São as diferentes formas de escrever, as diferentes formas de contar e as histórias também que são diferentes, né? E isso é muito lindo. E a gente não sabe onde essas cartas vão chegar, qual coração que essa carta vai aquecer. Porque, às vezes, o meu jeito de escrever pode não impactar nada na Larissa. A Larissa fala assim, ai, gente, é isso? Em compensação, uma outra mãe fala, nossa, essa carta foi maravilhosa. E é isso. Então, é importante, né? Deem ao projeto a oportunidade de ser enriquecido com a sua história, né? E vem com a gente. E assim, só para finalizar, tem alguma taxa que é cobrada ou a gente simplesmente pode escrever, enviar, nossa carta vai ser publicada? Como que funciona isso? Pode escrever, enviar, a carta é publicada, não tem custo. A gente não faz seleção de carta, porque a gente entende que cada carta é única e merece o seu espaço. A gente não tem seleção, não tem carta melhor ou pior. Tem carta que são preciosas porque elas estão contando a história de uma vida. É isso que nós entendemos. Que legal, nossa, fico muito feliz com esse projeto. Então, se você tem vontade de escrever a sua carta, entre lá no Diário da Mãe em Construção e faça o seu, né? Escreva a sua história, escreva alguma experiência que te trouxe essa luz, alguma coisa, às vezes até um fato que às vezes pode ser doloroso ou não, mas que depois que você passou, você conseguiu enxergar para isso, e com isso você vai ajudar outras mães, outras famílias, outras vidas, que é o grande objetivo. Então, publicar um livro, pessoal, ter o seu livro, a sua experiência publicada, é o que? É você deixar um legado para a humanidade, é você, né, eternizar a sua história, você dar valor à sua história e principalmente trazer esse acolhimento para outras pessoas que às vezes, muitas vezes, estão passando por uma dificuldade e não veem como sair disso. Então, Nívia, eu gostaria muito de te agradecer e pode ficar à vontade aqui, se você quiser, inclusive, ler um trechinho de alguma carta aqui para nós, vai ser uma delícia para né, trazer os nossos espectadores para divulgar ainda mais esse projeto. E lembrando aqui, pessoal, que o livro ele está disponível no site da editora Alta Performance. Então, quem quiser comprar o livro, ele está disponível à venda no site da editora Alta Performance. E olha só, gente, vou ler um trechinho aqui para vocês verem como é gostoso ler. É um livro de cabeceira, é um livro gostoso de ler. Olha só, criar um ser humano talvez seja a tarefa mais complexa a qual desempenharemos na vida. Ela nos exigirá habilidades de diferentes ordens e naturezas para que consigamos promover a saúde física, mental e social dos nossos filhos. Em uma sociedade pragmática, marcada pela cultura da priorização dos resultados acadêmicos, reservar um tempo para pensar sobre as relações é contribuir para a saúde emocional das famílias. Escrever sobre a maternidade tem representado para mim a possibilidade de maior autoconhecimento, de ampliação da visão acerca dos papéis feminino e masculino na criação dos filhos, desmistificação de crenças, valorização do processo de cuidar
e conscientização acerca da importância de reservar tempo para a reflexão e o intercâmbio de experiências. Sair do piloto automático da rotina diária alivia e abre caminhos. Então, venha sair dessa rotina automática, tire um tempinho, adquira o seu livro, se encante com essa história e, quem sabe, você se inspira a pegar um papel, uma caneta, escrever sua história e enviar para a gente. Obrigada, Larissa, pela oportunidade. Que delícia estar aqui e falar sobre isso. Muito obrigada, eu que agradeço, Nívia, que esse projeto ele possa atingir muitas famílias, muitas mães, e que possam vir novas publicações aqui pela Editora Alta Performance. E muito obrigada pela sua companhia e pelo projeto, porque até o nome, pessoal, para mim, assim, encaixou. Diário da Mãe em Construção, ou seja, nós vamos estar sempre construindo. E isso é a beleza da maternidade, ou não é, Lívia? É isso mesmo. Muito, muito obrigada e até a próxima. Até. Obrigada.